Então, como eu estava falando, né, sobre os protetores de tireoide, eles são bastante necessários, né, no nosso caso, nas radiografias periapicais, nas interproximais, né, nas radiografias intrabucais, em geral. E quando são feitas técnicas extraorais, é um pouco complicado usar o protetor de tireoide, porque ele vem no pescoço, assim, né, e ele causa interferência na imagem, né, principalmente na região da mandíbula. Sobre as radiografias, a proteção profissional, né? Que o que a gente falou até aqui foi sobre a proteção do paciente. Sobre a proteção dos profissionais, em clínicas onde se realiza bastante radiografia, né, em serviços dedicados à radiologia odontológica, a gente faz uma coisa chamada barita, né? Que é uma das formas de... me fugiu a palavra. De revestir a parede da clínica, né, a parede da sala de raio-x com chumbo. Então, a gente pode colocar placas de chumbo, né, revestindo essa parede, ou então usar barita. O que é barita? Barita é a gente mistura, a gente remove o reboco, se for uma clínica pronta, ou se for uma clínica que será construída, uma parede construída já para a clínica, a gente mistura nesse reboco, no cimento ali, naquele material de reboco que vocês já devem conhecer, um pó de chumbo, né, a barita. E aí reveste a parede com essa barita. Portanto, quando a gente dispara o raio-x, esses fótons de raio-x secundários ou os fótons do feixe principal que passa pelo paciente, eles não atingem o profissional, porque ele vai ficar por trás da, da parede revestida de barita, né? Mas quando a gente está em consultório, não é realizado essa barita. Então, a gente pede, né, para o paciente, para o profissional permanecer a pelo menos 2 metros de distância do paciente e fora da rota dos raios-x. Então, por exemplo, se eu for radiografar incisivo central, o feixe de raio-x está incidindo aqui, né, e vem para trás da minha cabeça, eu vou ficar atrás do aparelho, pelo menos 2 metros de distância do paciente, né? Se eu vou radiografar molar, né, então o feixe de raio-x vai incidir nessa direção, eu vou ficar aqui por trás. Se eu posso também lançar mão, né? Alguns consultórios lançam mão de biombos de chumbo, né? Que são placas, né? De chumbo, como se fosse uma parede, né? Todo mundo conhece o que é biombo, então eu fico atrás, né? E esse biombo geralmente tem um quadradinho de chumbo, né? Que é pumblífero, que eu consigo enxergar o paciente, ver se ele não mexeu, não alterou sua posição, né? Depois do posicionamento antes de disparar. E esses biombos também a gente tem na clínica, né? Não um biombo móvel, mas uma parede com vidro pumblífero, né? Lá na faculdade é assim, né? O nosso CDI é desse jeito. Ele tem uma parede revestida de chumbo e aí tem um vidro em que eu olho através desse vidro. Esse vidro também tem chumbo na sua composição, né? Ele não deixa passar o raio-x, por isso que ele é pumblífero. E a gente consegue, né? Posiciona o paciente, antes de disparar, eu vejo se o paciente está na mesma posição, porque às vezes eu posiciono o paciente, ele mexe, quando eu disparo o raio-x, a radiografia não fica satisfatória, né? Uma coisa que eu não falei, né, assim, por fora de ordem aqui no meu slide, quando eu vou fazer uma tomografia também, eu vou reduzir as capturas à região de interesse. O que quer dizer isso? Eu quero fazer um implante da mandíbula, né? A tomografia me proporciona fazer aquisições que a gente chama FOV, né? Com uma zona de exposição de radiação grande ou uma zona pequena. Então, por exemplo, eu quero avaliar o incisivo central se ele tem uma fratura. Então, eu não vou fazer com FOV grande, né? Eu vou fazer com FOV limitado. Por quê? Porque aí eu vou radiografar só, né, capturar a imagem, né? Não é
expor o paciente à radiação da tomografia só na região da maxila. Eu não vou expor o paciente aqui. Ah, mas eu quero fazer um estudo ortodôntico. Então, eu vou irradiar o paciente com FOV grande e uma altura do feixe maior. E sempre, gente... Professor, Pode falar, Breno. eu fiquei com uma dúvida aqui em relação a isso mesmo. Tem como a senhora voltar um slide rapidão? Tem. Qual? É, não sei se é esse. Era um que tava falando da questão assim, que somente tem que tomar cuidado com esse daí, ó. Só aplicado a profissionais, esse controle das doses. A limitação Mas da nos dose, pacientes né? também, né, não? Não. É assim, ó. A limitação da dose, Breno, o que que quer dizer? A limitação da dose, se o paciente precisa de uma radiografia, lembra que eu contei a história do meu amigo lá que deu um problema na ferritina e o médico saiu pedindo tomografia de todos os órgãos dele? Imagina a Sim, dose altíssima de radiação que ele foi submetido. Só que o médico precisava daquele exame. Então, não importa a dose, eu não posso limitar se o exame é necessário, entendeu? Pode ser uma dose certo. infinita se o exame é necessário. Portanto, limitação da dose não se aplica a pacientes, se aplica só aos profissionais. Agora, Entendi. eu tenho as outras formas de irradiar menos o paciente, que não quer dizer limitar a dose. Porque o que quer dizer limitar a dose? É falar assim, o paciente só pode ser submetido a uma taxa de dose anual, entendeu? Isso eu faço com os profissionais, eles não podem ser submetidos a tanta radiação por ano. Se passar disso, é problema. Mas o paciente pode, desde que aquele exame seja necessário. Não tem um número limite. Isso que é limitar a dose, entendeu? Não Entendi. quer dizer que a dose não tenha que ser baixa. Tem que ser baixa. Aí, como que eu torno a dose baixa? Tendo isso que eu falei antes, ó, otimização, né? Sempre evitar exposições desnecessárias, evitar repetição de raio-x, né? E a justificativa. Eu preciso desse exame? Sim, se eu preciso, não importa a dose. Pode ser um número altíssimo, desde que eu necessite do exame, entendeu? Agora, se eu Entendi. sou profissional de radiologia, trabalho num serviço de radiologia ou sou cirurgião dentista, então eu só posso ser submetida a uma dose limite anual ou mensal, que é esse dosímetro aqui, ó. Quando eu faço uma medição do meu dosímetro no final do mês, tem uma quantidade limite de radiação que esse dosímetro foi submetido. Porque assim, ó, dose de radiação eu tomo a vida inteira. A radiação solar é radiação, né? O som, se eu pego um avião, eu estou sendo submetida à radiação. Só que essas doses são baixíssimas, eu consigo conviver, isso não vai afetar a minha saúde, né? Mas se eu ultrapasso essa dose mensal ou anual, aí é problema. Por isso que se chama limitação da dose, é porque eu estabeleço um número, uma quantidade numérica de radiação que não pode ultrapassar. Então, se eu trabalho num serviço de saúde, essa dose numérica não pode ultrapassar aquele limite. Mas, se eu sou paciente e preciso de um exame, o profissional precisa daquela informação que aquele exame vai me dar, não importa a dose, eu vou fazer o exame. Ficou bem claro agora? Ficou sim, consegui entender. Meio que quando é preciso o exame, não importa, né? Todo mundo Certo. entendeu isso, gente? Por isso que é legal perguntar. Tá vendo como que ficou mais explicado agora do que da primeira vez que eu expliquei? Né? Obrigada, viu, Breno, Sim. pela pergunta. Não, de nada. Então, vamos voltar, né? Então, eu só vou fazer radiografia depois e só depois que eu fizer o exame clínico do paciente. Não tem como eu deixar, por exemplo, um monte de
de pedido feitinho lá na recepção do meu consultório. Ah, chega um paciente para marcar, aí é o que eu falei, né? Todo paciente meu precisa de um check-up, de uma panorâmica e de interproximais. Esse é meu protocolo. Então, o paciente chega para marcar um raio-x com a minha recepcionista, e aí tá lá preenchido o pedido, ela só coloca o nome dele, ele vai lá no serviço, faz. Então, antes de fazer o exame clínico, eu já pedi isso tudo. Nunca fazer isso. Porque é o exame clínico que vai me dar a real informação para eu fazer, né? Submeter o paciente a esses critérios de seleção, para tipo de exame, qual o exame que eu vou pedir, qual a técnica mais indicada para esse paciente e qual a frequência de exames. Sem o exame clínico e uma anamnese bem feita, eu não tenho essa possibilidade. Então, eu nunca vou pedir radiografia antes do exame clínico. A realização do exame, né? Então, ixi, mas aqui eu tô cheia de faixinhas nas minhas imagens, não estou entendendo o que está acontecendo. Então, assim, quando eu vou realizar o exame, eu tenho que me preocupar antecipadamente com a escolha do equipamento, né? Com o que eu vou trabalhar, né? Eu vou montar um serviço que vai ser dedicado a raio-x odontológico, né? Então, eu vou fazer radiografias intrabucais, extrabucais, eu vou ter um consultório de clínica geral, um consultório de endodontia, então eu vou escolher o meu equipamento, né? Eu vou atender pacientes de implante, eu vou precisar de raio-x, eu atendo muita emergência, qual o tipo de equipamento, né? Eu vou escolher um equipamento digital, vou escolher um equipamento analógico, como que vai ser, né? Depois, antes de realizar o exame, como eu já expliquei para vocês, eu preciso escolher a técnica, né? A gente vai estudar isso mais para frente, as indicações de cada técnica radiográfica. Ah, não, eu peço panorâmica para todos os meus pacientes. Mas como assim? Você vai pesquisar cárie com panorâmica? Radiografia panorâmica não é indicada para pesquisa de cárie. Infelizmente, é uma situação que eu convivo na clínica até hoje, né? Depois de tanto tempo, profissionais que ainda imaginam que a panorâmica serve para detectar cárie, né, para pesquisar a cárie. E a panorâmica não tem essa indicação. Então, a gente precisa escolher a técnica, né? Eu preciso aprender a operar aquele equipamento, né? Eu posso ter o melhor equipamento do mundo. Se eu não souber operar, não vai resolver. E eu preciso de um bom processamento dessa imagem, né? E uma boa interpretação. Porque também eu posso ter a melhor imagem do mundo, processar ela bem e não saber interpretar. Posso também realizar uma captura num equipamento excelente na hora de processar, ficar uma porcaria, né? E esse processamento de imagem se refere às radiografias analógicas, se refere àquele processo de revelação, né? Que a gente já pincelou um pouquinho lá na primeira aula, mas vai aprofundar esse tema agora nas próximas. E também na radiografia digital se refere à aplicação de filtros, se refere a escurecer, aumentar contraste, aumentar a densidade da imagem, diminuir, né? Aplicação de filtros, recortar a imagem, fazer o que a gente achar necessário para a imagem ficar fiel e proporcionar uma interpretação adequada. Que não adianta eu saber interpretar, mas ter uma imagem péssima, né? Aí fica complicado. Olha só, o que a gente falou. Vou voltar a figurinha aqui. Isso aqui é um avental com glífero, né? E aqui, ó, é o protetor de tireoide. Quando eu vou fazer uma radiografia periapical, então esse protetor não interfere na minha radiografia. Mas quando é uma panorâmica, o paciente tem uma inclinação maior da cabeça. Então, geralmente, o protetor interfere na imagem do mento do paciente, ou então da base da mandíbula, né, do ângulo. Por isso que, quando é uma radiografia intraoral, o paciente fica sentado na cadeira, a gente usa esse tipo de avental com glífero. Quando é panorâmica, é um avental que protege a frente do paciente, as costas, né? Ele envolve
anteriormente e posteriormente o paciente, né? Ele recai sobre os ombros do paciente e não possui protetor de tireoide. A gente tem esses dois tipos lá no CDI. Então, aqui se relaciona a proteção da equipe, né? Vamos ver por que está dando essa imagem aqui. Então, toda a proteção para o paciente também serve para a equipe, né? Então, se eu vou irradiar menos o paciente, eu irradio menos a equipe. Que eu falei, né, da proteção da barreira com a janela de vidro umbrífero, que é isso aqui, ó. Isso aqui é um biombo, né? Esse biombo é móvel, né? Uma paredinha móvel. Ele é revestido de chumbo e tem um vidro aqui, ó. E esse vidro também tem chumbo na composição. Lá no CDI da faculdade, a gente tem uma parede, né? Que separa o local em que o paciente fica do local onde a gente dispara o raio-x, né? Aciona o disparador do raio-x. Então, o paciente fica de um lado e a equipe fica de outro, né? E os dosímetros que eu já expliquei também. E a última coisa, né? Fale com seu paciente. Tem histórias épicas, né? Nesses meus quase 20 anos de radiologia odontológica, do tipo, o paciente perguntar se ele tem que tomar banho para remover a radiação que ele tomou, né? Então, doutora, quando eu chegar em casa é bom eu tomar um banho que vai remover a radiação que eu tomei? Não, né? Não vai. Explicar para o paciente a necessidade do exame, para que vai servir aquele exame, né? Quando a gente montou a clínica de raio-x aqui, a maioria dos dentistas tinha o raio-x no seu consultório, né? Se não todos. Então, assim, nós fomos bem pioneiros, né? Nesse serviço de radiologia odontológica. E aí a gente cresceu junto com a cidade, né? A história. E aí agora a gente está vivendo o momento da... Meu mouse. A gente está vivendo o momento da tomografia, né? Só um minuto, gente. Meu mouse acabou a pilha aqui, eu vou pegar. Só um minutinho mesmo. Elisa, pega uma pilha para a mamãe colocar no mouse, por favor. Para colocar no mouse. Nesse rack aí da salinha de televisão tem. Então, assim, a gente agora vive o momento da tomografia. Tomografia é um exame novo, né? A gente vai comentar mais para frente. E acontece que as pessoas, né? Essa semana a gente estava tendo uma conversa com a turma do quarto período, quinto período, não me lembro, sobre indicação de exames, né? E a gente entrou nesse assunto. Não é essa, é uma grande. Tem na gaveta lá. Ah, então me dá aquele outro mouse ali, ó, que não precisa de pilha. Só para a mamãe terminar a aula aqui. Aí, então, assim, às vezes as pessoas não sabem indicar o exame, né? Vou pegar um mouse aqui. As pessoas não sabem nem usar o exame. E aí eu vivi sobre essa história de falar com o paciente. Só admitir o Vitor aqui que está me incomodando. Essa história de explicar para o paciente, tomografia, né? Por exemplo, é um exame mais caro. Então, o que acontece? O paciente muitas vezes reluta, mas quando a gente senta com ele, explica, olha, eu preciso desse exame, ele vai me dar essa informação, vai ajudar no seu procedimento, vai ajudar no seu diagnóstico, o paciente aceita fazer. Muitas vezes também, quando a gente precisa repetir um exame, o paciente fica assustado. Por quê? Porque muitas vezes o paciente imagina que se eu estou repetindo o exame é porque ele tem câncer, por incrível que aconteça, que pareça, isso acontece muito. Então, a gente precisa sempre explicar para o paciente a real necessidade do exame,
qual informação aquele exame vai me dar, o tempo de duração. Precisa explicar, sim, que muitas vezes um exame radiológico incomoda, né? Que não, às vezes, muitas vezes chega a doer, e aí o paciente precisa de ter paciência, né? E tudo, né? Na nossa vida, não só na questão da radiologia odontológica. Nós precisamos, né? Se eu posso, né? Nesse tempo que eu tenho de profissão, nessa minha vivência clínica, uma coisa que eu aprendi, né? Tudo que você avisa para o paciente, que você informa, é muito mais fácil do que depois explicar, né? Tem uma professora minha, né, que fala muito isso. Ela fala assim, olha, é muito mais fácil você avisar do que depois explicar. O que ela quer dizer com isso, né? A gente precisa conversar com o paciente, a gente precisa trocar experiências, a gente precisa entender a real expectativa do paciente, a gente precisa sim entender que nós somos limitados, o nosso tratamento é limitado, a imagem radiográfica é limitada, né? Eu sou muito sincera em dizer que muitas vezes a imagem não vai suprir a expectativa do colega, e muitas vezes o nosso tratamento não vai suprir a expectativa do paciente. Mas um paciente bem informado é um paciente tranquilo, que você sabe lidar depois, né? Hoje em dia, a gente convive, assim, com essa sombra, né? Dá um pouco de medo de processo, né? Cada vez é mais frequente, cada vez mais essa possibilidade ronda as nossas vidas. Eu acredito fielmente que um paciente que chega nesse ponto de querer processar um profissional é por falta de atenção, né? Se você pensa em ser cirurgião, por exemplo, né, realizar cirurgias, dê atenção para o seu paciente, tanto antes quanto depois do atendimento, né? Talvez seja o meu procedimento, muitas pessoas não concordem com isso, mas o meu celular é acessível a todos os meus pacientes, principalmente pacientes em pós-cirúrgico, né? Eu passo o meu celular e falo, não se preocupe em me incomodar, seja qualquer hora do dia ou da noite, né? A gente precisa entender disso, né? Entender essas expectativas e dar essa atenção para o paciente. Sempre, seja qual a sua especialidade, seja na clínica geral, seja na implantodontia, na radiologia, qualquer que seja, na odontopediatria, o paciente precisa de atenção, né? Mesmo que seja uma criança, você precisa falar com ele, precisa explicar, olha, eu vou fazer isso, vou fazer desse jeito, eu vou usar isso, né? Às vezes a gente tem uma tendência de mentir para o paciente, né? Para a criança, às vezes os pais fazem isso, né? Chega no consultório e fala, não vai doer. Como não vai? Vai doer, vai incomodar, mas a tia está aqui para diminuir a sua dor, para te incomodar o menos possível. Isso aqui vai te incomodar. A gente vai fazer essa anestesia, vai ficar te incomodando, mas é para evitar a sua dor. Vai ser complicado isso agora, entendeu? E as crianças entendem sim tudo que a gente explica. A gente não deve subestimar a inteligência do nosso paciente, né? Imaginar, não, esse paciente aqui, não, eu não preciso falar com ele disso, ele não vai entender. Esse paciente aqui é uma pessoa simples que não estudou. Não, gente, todo mundo tem, sim, essa possibilidade, todo mundo tem direito a acesso à informação. Nunca limite o acesso à informação do seu paciente. Com certeza, o seu sucesso clínico vai ser muito maior, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Alguma observação? Alguma Professora? Legal? Pode falar, Natália. Radiologia também faz cirurgia? Não, mas eu sou uma Bom. radiologista meio estranha, que eu gosto muito de fazer cirurgia. Eu tenho consultório ainda. E eu me aventuro em cirurgias. Eu faço algumas coisas assim, cirurgia de siso, né? Gosto muito de fazer siso, às vezes siso mais complicado, frenectomias, algumas lesões, umas coisas assim eu faço. Nossa.
Meu Deus do céu. Aí você fala assim, que hora que você Professora, dorme, né, professora? Mas eu durmo 9 horas da noite. Pode falar, Ingrid. eu tô com alguma dúvida, com dúvidas na hora de comprar os sensores. Eu não tô sabendo direito o que que é para comprar, como que é esse sensor. Então, ontem a gente falou lá no grupo, né, sobre esse sensor. Naquela lista que eu passei, tem tem a especificação, né? O sensor tem que ser da Cavo, porque o nosso scanner lá é da Cavo, né? Então o sensor tem que ser compatível com o scanner. Mas aí só tem um lugar que vende no Brasil, né? Uma importadora que importa esse sensor, que é a Cavo do Brasil. Tenha o contato, né? Você entra na internet e encontra. Se não encontrar o contato, me fala que eu vou pegar com o Celso, né? Com o meu esposo, para ver se ele que a gente compra lá para a clínica. Aí eu passo para vocês, tá? Sim, Aí era pode isso olhar. mesmo. Oi? Era Você, isso mesmo que eu tava com dúvida. então. Pode olhar por aí e pode também olhar na dental, né? Mas na dental vai ser talvez um pouco mais caro, né? Não sei como que funciona, gente. Aí tem que ver com eles lá, tá bom? Mais ou menos que mês que vai começar já a usar? Ah, não, Fazer ela prática e usar. é mais para o final do semestre, né? Se Sim. tudo der certo, a gente vai usar esses sensores lá para outubro, final de outubro, início de novembro. O que eu falei lá no grupo ontem é assim: se vocês não quiserem comprar agora, não precisa, porque a gente sabe que não é muito barato, né? E aí pode esperar um pouco e aí eu aviso num tempo que dê para vocês comprarem depois, né? Um mês antes, né? A gente vai vendo como que vai ficando essa pandemia, e aí se eu ver que pode ser que eu precise avisar de última hora, então eu aviso antes, falo, não, gente, ó, a gente não sabe como vai ficar, mas então compra para garantir, tá bom? Até outubro eu falo para vocês. Certo? Alguém quer falar Certo. mais alguma coisa? Alguma outra pergunta da matéria? Alguma curiosidade? Hein, gente? Só isso mesmo. Só isso? Acho que é. Hoje a gente vai poder ligar as câmeras para fazer a foto? Promessa é dívida, né? Hein? Aí, Natália, muito bem. Aí. Eu tô abrindo o meu celular aqui, que aí eu vou tentar printar dele, mas não deu certo. Ninguém mais vai abrir? Isso, arruma o cabelo. O povo tem vergonha. Vocês têm vergonha não, gente. Todo mundo tá com cara de sono aqui. Ai, gente. Eu queria ver se eu tirava o print do celular, que eu não sei tirar print. Mas não deu certo. Vou tirar uma foto. Mentira.
Aí. Gente, muito obrigada pela aula, viu? Espero que vocês tenham gostado. E, ai, tem a página 2 aqui ainda, né? Tanto mulher bonita, meu Deus. Pois é, um monte de mulher linda. É louco, isso. E eu vou postar, né, as aulas da semana passada quanto dessa. Só tá demorando porque o pessoal tá demorando, né? Justo do segundo período a organizar o ABA lá. Mas logo que tiver tudo pronto, e aí eu vou postar os questionários, tanto da aula passada quanto da dessa aula, só que assim, tudo coisa simples, tá? Para não sobrecarregar vocês, tá bom? Se alguém quiser, vocês têm esse livro de rádio virtual, assim, ele tem acesso à biblioteca virtual? Eu consegui o acesso. Conseguiu? Se já quiserem ir Agora eu não sei o estudando restante. o capítulo 3, né, que é o nosso próximo conteúdo, já estudar, tá bom? E aí, eu acho que eu tenho ele aqui no WhatsApp, eu vou ver se eu já posto para vocês. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, só falar, tá bom? Estou aqui à disposição. Muito obrigada, viu? Até a próxima aula. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Um bom dia para vocês.